Agradecer em especial à senadora Augusta por nossa presença aqui. E gostaria de passar a gente fez uma pequena apresentação. Por favor, pode passar a próxima. A gente já fez a preocupação do Conselho Federal de Contabilidade com relação ao Simples tem trazido uma inquietude muito grande para a classe, até porque a gente tem um universo de empresas muito grandes, né, que são do Simples Nacional. Então, ele é um regime tributário que desempenha um papel crucial na economia. Ele tem contribuído com cerca de 27% da formação do PIB nacional. Se estima que gera aproximadamente 80% dos empregos formais e representa mais de 90% das empresas registradas no país. É conhecido também como regime de tributação diferenciado, ele simplifica a arrecadação da unificação dos tributos de imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, CMS, SS, CPP, IPI, em uma única guia de recolhimento. Isso tudo traz uma simplificação, né, sob uma alíquota específica em 6 faixas de receita, anuais que variam de 180 mil a 4 milhões e 800. Simplifica o processo de atendimento de exigências fiscais e tributárias, reduz burocracia e fomenta o crescimento da micro e pequena empresa. A empresa que não é do Simples, ela tem um universo de atendimento de obrigações tributárias e fiscais enormes, né? Até pela família SPED, quando ela iniciou, que era algo que ia simplificar, e depois de tantos anos, mais de 20 anos do SPED, a gente não vê nenhuma simplificação. Cada ano, a cada momento, foi criando mais uma outra obrigação. Pode passar. Tá? E aí, os pontos focais preocupantes da reforma é sobre as micro e pequenas, expresso pelas entidades que defendem o Simples Nacional. O que elas falam? O impacto na competitividade comercial dessas empresas. De tudo que já foi relatado aqui, muitos a gente viu essa preocupação da competitividade. Por quê? O crédito, por exemplo, como vai se dar esse crédito? Eu fiz aqui uma anotação, até na fala do Carley. Por exemplo, foi o dia 1º de cada mês, é o de início do dia mês. A empresa mudou de faixa. Essa empresa vai fazer uma contratação 6 horas da manhã. Ele não vai poder fazer nada, porque até essa hora não tem... ainda nós não temos sistema, não temos informação qual é a faixa desse cliente, desse contribuinte, né? Então, a gente não tem sistema, a gente tem que entender que muito está se falando em plataformas digitais, toda uma tecnologia que quem opera o Simples Nacional nos obriga na obrigação acessórias, no cumprimento fiscal, somos nós contadores. E eu quero saber onde está essa tecnologia que está sendo tanto discutida, porque até agora não chegou. Tem dias que a gente quer mandar E-Social. O E-Social foi criado, gente, está em operação desde 2013. E nós estamos em 2024, a gente não consegue mandar um E-Social em época de pico. A gente não consegue mandar um PGDAS, porque não funciona. A gente não tem acesso. Foi criado o quê? Agora aí veio o SERPRO, não, vamos criar a API. Você sabe o que é a API? É um canal para você transmitir informações fiscais, obrigações acessórias, paga. Só que o microempresário, ele não tem condição de arcar com esse custo. E por quê? Se a gente contrata esse canal de comunicação para que a gente consiga entregar todas as obrigações acessórias, todos os cumprimentos fiscais, os escritórios os contadores vão contratar esse serviço. Esse serviço não é nosso, esse custo não é nosso, é repassado para a pequena, média empresa e para as grandes também. As grandes têm como absorver. E a micro e pequena empresa tem como absorver? Não tem. A não entrega de uma obrigação dessa na data são multas horríveis, enormes. E nós já vimos aqui, inclusive, foi debatido sobre isso, que para esse tipo de empresa as multas seriam reduzidas. E a gente não tem essa realidade, né? Então, esse é o aumento do nosso custo do compliance tributário. Isso tem nos preocupado bastante, porque não tem funcionado. Eu recebi uma reportagem hoje, inclusive, que a Receita Federal estava em reunião com o SERPRO, justamente fazendo esse alinhamento. Mas nós já tivemos, o Conselho Federal já esteve com o SERPRO, o Conselho Federal, e esse ponto já foi várias vezes pauta de reuniões com a Receita Federal, com o Robson Barreirinhas, com outros dirigentes que já tiveram, e isso até hoje não foi solucionado. Então, a gente ainda enfrenta essa mesma
problema de captura, simples captura de nota, a gente tem dificuldade. Como é que a gente está falando que vai ser simplesmente financeiro e a gente vai estar tudo estático, receber? Né? É um país que a gente desconhece, nós como os operadores, a não ser que o sistema evolua bastante nesse espaço de tempo, que eu não acredito, porque a gente está brigando por isso desde 2009 e até agora a gente não tem esse cenário. Então, a gente... E outra coisa, outra situação, nós vamos trabalhar uma rampa de muitos anos de 2 sistemas tributários sendo apurados, porque não vai ser de imediato a troca. Então, a gente vai apurar toda a tributação do sistema atual em paralelo com o que vai ser implementado. E quem vai suportar esse custo? As pequenas e médias empresas não têm mais como suportar. A gente sabe disso, porque, primeiro, operacionalmente, elas vão ter que se organizar muito melhor operacionalmente. E a gente sabe que a realidade delas não é essa. Elas não têm custo para ter um funcionário captando essas informações fiscais para mandar, no caso, para a contabilidade. Não tem esse custo. A gente que faz. Os sistemas delas, muitas dessas não conseguem ter um sistema bom, um sistema que dê a informação correta e que não caia com o risco de um ilícito tributário, um ilícito fiscal. Gente, não é essa a realidade, não é essa a realidade. Eles têm sistemas customizados a um preço menor, muitas delas, e que não traz toda essa conformidade fiscal que é exigida. Então, esse é um ponto de preocupação. Possibilidade de desidratação do Simples, do regime do Simples Nacional, caso perca suas vantagens. Isso já foi muito falado aqui e é um ponto também de preocupação nossa, né? Pode passar, por favor. Então, o texto, a gente entende que o texto não solucionou as complexidades atualmente existentes. A gente sabe que a gente vai caminhar pelo menos até 2027, cumprindo ainda com toda essa gama de obrigações que nós temos. Estima um aumento de custo nas operações pelo aumento da alíquota do IBS e CBS associado à vedação da apropriação de créditos. Isso, como bem falou os palestrantes anteriores, da dificuldade que vai ter pela essa vedação de apropriação de créditos, pela informação em tempo preciso que vamos precisar ter, né? A inviabilidade de repasse do crédito presumido aos adquirentes dos seus produtos e serviços. Como vai se dar esse cálculo presumido, né? Como se vai, em que celeridade a gente vai ter esse propósito? Pode passar. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, ele apresentou uma proposta para o artigo 21 do PLP 68. O artigo 21, ele diz que é contribuinte do IBS e do CBS, o fornecedor que realizar operações e aquele previsto expressamente em outras hipóteses nesta lei complementar. No parágrafo 4º, ele diz: os optantes pelo Simples Nacional poderão exercer a opção de apurar e recolher o IBS e CBS pelo regime regular, hipótese na qual o IBS e CBS serão apurados e recolhidos conforme o disposto nesta lei complementar. No inciso 5º, ele diz: a opção que se refere ao parágrafo 4º será irretratável para todo o ano calendário. Isso já foi bastante discutido aqui e apresentado. Então, quando se opta, atualmente, você opta pelo um ano inteiro, né? Mas, como foi falado já aqui também, se ter essa opção de, passou 6 meses ou no período certo, fazer uma reavaliação e poder optar, sair do regular e fazer outra opção, né? Pode passar, por favor. Então, o que é que nós solicitamos, né? Alterar o parágrafo 5º e acrescentar o 5º-A do artigo 21. A opção que se refere ao parágrafo 4º poderá para ser todo ano calendário ou para operações individuais e será exercida no mesmo prazo previsto para o exercício da opção do Simples Nacional nos termos do artigo 16 da Lei Complementar 123. E o 5º-A, a opção para operações individuais a que se refere o inciso 5º será possível para até 40% de sua receita mensal. A gente fez um estudo sobre esse percentual do 40%. Como aqui já foi bem falado, como é que a gente vai... Qual é esse montante desse crédito presumido? Então, é necessário estabelecer um percentual que
quem vai apurar, quem vai para a parte fiscal, ele tem um conforto desse percentual, né, na sua receita mensal, e neste caso o contribuinte poderá apropriar um crédito presumido de 40% do valor do fornecimento de cada operação, sem possibilidade de apropriar outros créditos. Com isso, você pelo menos tem já uma margem. Eu acho que é importante a gente estabelecer um percentual. Porque no todo você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter isso, até porque são empresas menores que não têm estruturas nem de tecnologia, nem de pessoas mesmo para apurar essa informação. Pode passar, por favor. Então, no artigo 166A, ele diz que o contribuinte do IBS e CBS, optando do Simples Nacional e sujeito ao regime regular, poderá apropriar créditos presumidos dos referidos tributos nos períodos em que se enquadrar nas faixas 1 a 4 destas tabelas, né? Parágrafo 1º, ele diz: os créditos presumidos que trata do caput desse artigo serão calculados mediante a aplicação dos seguintes percentuais. E aí nós demos a sugestão do texto, do crédito presumido para o IBS e do CBS. Pode passar. E no parágrafo 2º, a gente também acrescentou que os créditos presumidos que trata o caput desse artigo somente poderão ser utilizados para deduzir, respectivamente, o IBS e o CBS devidos pelo contribuinte por ocasião dos fornecimentos sujeitos à tributação, e não exclui a utilização dos demais créditos. E no parágrafo 3º, o regulamento disporá sobre forma de apropriação dos créditos presumidos. Pode passar. Então, a regulamentação da forma promete, né, a não cumulatividade plena, na qual o contribuinte seria capaz de deduzir das bases de cálculo dos novos tributos todas as suas entradas, com exceção daquelas classificadas como uso e consumo pessoal. Se o contribuinte se mantém integralmente no Simples Nacional e repassar um crédito menor do que será transferido para a empresa por fora do Simples Nacional, perde competitividade, como o Carley também já comentou aqui. Ao contribuinte que adota o regime fiscal híbrido, passando a fazer o recolhimento do IBS e CBS separadamente e arca com o custo tributário elevado e do cumprimento das mais obrigações acessórias de ambos os regimes tributários, o que tornaria a operação inviável para a maioria dos pequenos negócios. Então, aquelas empresas muito pequenas que precisem fazer o regime fiscal híbrido, ele vai ter um custo operacional muito alto para isso. Porque isso exige controle, exige uma dinâmica, né? Possibilidade de transferência de crédito integral do CBS, no mesmo percentual do regime regular. E possibilidade de se optar pelo recolhimento do IBS e CBS por fora do Simples, o ano todo, o calendário, ou por operação individual. Também isso tem que ser revisto, ou o ano inteiro, ou uma parte do ano. Pode passar. Tá? Então, nós entendemos que a preocupação dos empresas do Simples é a cumulatividade plena, impossibilidade de creditamento pelo comprador, associada à vedação de apropriação de créditos e inviabilidade de repasse do crédito presumido aos adquirentes. Baixa oferta de créditos também será um problema, como já foi passado. Estima um aumento de custo nas operações com o aumento da alíquota do IBS e CBS. Cumprimento das obrigações acessórias será reduzida. A apuração será via controle financeiro. E a gente tem sistema, vai ter sistema. A nossa preocupação é sistema realmente, é tecnologia. Porque o que a gente tem encontrado muita dificuldade com relação à tecnologia. Isso é uma realidade já apresentada por SERPA, apresentada para a Receita Federal, apresentada para as Cefaz estaduais. Então, a gente tem tido muita dificuldade no cumprimento. Tá? Muitos escritórios de contabilidade, nos dias de pico, têm que começar a trabalhar 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, para poder cumprir uma obrigação acessória. Porque a partir de 8 horas da manhã, é época de entregar o PGDAS. 8h30 da manhã... O Olielso podia fazer esse teste conosco um dia. 8h30 da manhã, você não acessa mais, você não consegue entregar uma declaração. Já não consegue nos 2 últimos dias de entrega. Então, como é que nós vamos trabalhar nesse formato? Né? Nossa preocupação é essa. Eu acho que o texto não solucionou as complexidades que a gente atual existe. Que de simples, no modelo atual, de simples, ele não tem mais nada de simples. A substituição tributária veio para dar complexidade. As Cefaz estaduais e municipais foram criando também obrigações que a gente também tem esse cumprimento. Então, o simples, ele deixou de ser simples há muito tempo. Pode passar, por favor. Então, os pontos que precisam de atenção, né?
o BI entre as empresas do Simples Nacional, que como elas são produtos e prestam serviço para outras empresas, como já foi aqui relatado, as operações das empresas do Simples com lucro presumido ou real, regimes específicos e alíquotas reduzidas integrada nas cadeias produtivas, a relação dos itens da cesta básica nacional com alíquota zero ou reduzida, que foi aqui bem posto aqui, que foi pedido realmente para entrar, que eu acho que deve ser. O uso e consumo pessoal, que não permitirá o crédito do IVA dual. Elevado esforço fiscal da União, Estado e Município. A gente, hoje em dia, já tem essa realidade. Então, como é que isso vai ser posto? Lembrar que a gente vai ter esse caminhar durante 4, 5 anos, com 2 apurações, 2 cumprimentos, né? Então, o custo disso tudo, essa conta vai ficar na mão de quem? Das pequenas e médias empresas, né? Então, o longo tempo de convívio entre 2 sistemas bem diferentes. Isso é o maior fator de preocupação. Por quê? Isso gera um risco de um compliance mesmo, um risco de uma autuação, um risco de um erro involuntário, porque você está trabalhando com 2 apurações mensais. Então, são preocupações. Então, o ponto que eu queria trazer pelo Conselho Federal foi esse ponto, e que a comissão, o Senado tem que se preocupar muito com a tecnologia que vai ser ofertada para nós. Se isso não for um ponto de preocupação, de estar no texto, de ter uma exigência do investimento, nesse ponto, a gente sabe que o investimento da Receita Federal, um dos maiores orçamentos, né, Elielson, é justamente para o SERPRO, né? Isso já foi me dito pelos 2 subsecretários, inclusive o Juliano, que coordena isso. Mas a nossa preocupação é como estão se preparando para isso. Porque todo mundo só está falando de tecnologia, né? Em plataformas digitais. A gente não tem isso. A realidade de hoje é que nós não temos nada, né? Então, épocas vocês não conseguem... no momento atual, você não conseguir mandar um E-Social no seu período, você não conseguir enviar um PGDAS também no seu período crítico, né? Isso é o quê? É plataforma digital que nós não temos, né? Como é que vai se dar essa apuração? A gente vai conseguir acessar, o contribuinte vai conseguir acessar a essa informação? Não sabemos. Na realidade de hoje, se a realidade fosse de hoje, não temos essa realidade. Nós não vamos ter esse acesso. A não ser que tenham muito investimento de 2026 a 2032 e que essa realidade tecnológica ela se transforme e crie realmente esse ambiente favorável que todos nós torcemos que isso realmente aconteça. Muito obrigada.